Você já teve aquela sensação de que Deus estava em silêncio e que o silêncio doía mais do que qualquer palavra dura que alguém poderia te dizer? Você orava e parecia que suas palavras batiam no teto e caíam de volta no chão. Você lia a Bíblia e as palavras eram bonitas, mas não chegavam. Você fazia tudo certo, eu tentava, e mesmo assim a dor não passava, a situação não mudava, e uma voz pequena dentro de você começava a sussurrar a pergunta mais perigosa que existe: onde está Deus no meio disso tudo? Se você já esteve nesse lugar, este vídeo foi feito para você. Não para te dar respostas fáceis, não para te dizer que tudo vai ficar bem de um jeito genérico e vago, mas para te mostrar, através de uma história real e de uma sabedoria bíblica que quase ninguém ensina direito, que o sofrimento tem um endereço, tem um propósito, e que Deus não apenas conhece o caminho no meio da dor, Ele é o caminho. Hoje eu quero te contar a história de Teresa, e quero te contar de um jeito diferente, porque Teresa não me contou sua história de viva voz. Ela me contou através de um caderno velho, de cartas dobradas e amareladas pelo tempo, de bilhetes escritos à mão nos anos mais duros da vida dela. E quando eu li esse diário pela primeira vez, eu chorei, não de tristeza. Chorei de reconhecimento, porque ali estava escrita, com letra trêmula e coração partido, a jornada que tantas mulheres fazem em silêncio, sem saber que estão sendo moldadas para algo muito maior do que enxergam. Mas antes de entrar no diário de Teresa, me responde nos comentários agora. Qual é a área da sua vida onde o sofrimento tem pesado mais? É a família? A saúde? As finanças? O casamento? O trabalho? Me conta, porque eu quero que esse vídeo seja uma conversa, não um monólogo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo como esse aqui, que vai direto ao que realmente importa. Deixa seu like também. Isso me ajuda muito a levar essa mensagem para mais mulheres que precisam ouvir. Existe um sistema bíblico que atravessa as páginas do Antigo ao Novo Testamento e que aparece nos momentos mais improváveis, na boca de um profeta cansado, nas mãos de uma viúva sem nada, nos pés de um homem jogado numa cova. Eu chamo esse sistema de a tríade do forno, porque é exatamente o que acontece com o ouro quando passa pelo fogo. 3 etapas, 3 movimentos que Deus usa para transformar dor em destino. Elas se chamam clamor, consagração e cumprimento. E quando você entender essas 3 etapas, você nunca mais vai ver o sofrimento com os mesmos olhos. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Primeira carta, 14 de março de 2003. Dona Helena, não sei por que estou escrevendo para a senhora. Talvez porque não tenha mais ninguém. Meu marido saiu. Minha filha está doente de novo. A conta do aluguel está 3 meses atrasada e o senhorio disse que dessa vez vai ser sério. Eu fui à igreja ontem e a pastora falou sobre bênçãos e prosperidade, e eu saí de lá me sentindo pior do que entrei. Porque eu faço tudo o que eles falam e nada muda. Nada. Tenho 48 anos e a sensação de que Deus se esqueceu de mim. Ou pior, que nunca me conheceu de verdade. Teresa. Era assim que tudo começava. Com uma mulher no fundo do poço, escrevendo para uma senhora de 74 anos que morava 3 ruas abaixo e que, aos olhos do mundo, não era nada além de uma viúva aposentada que passava os dias cuidando de um jardim e de um gato chamado Elias. Mas Teresa sabia, de algum lugar que a razão não alcança, que Dona Helena tinha algo. Uma paz que não fazia sentido. Uma solidez que resistia a tudo. A resposta chegou 2 dias depois, escrita com caneta azul num papel de carta floral. Resposta de Dona Helena,
16 de março de 2003. Minha Teresa, eu recebi sua carta e li 3 vezes, não porque era difícil de entender, mas porque eu me lembrei de mim mesma em cada linha. Você me pergunta onde está Deus no meio do seu sofrimento. Eu vou te responder, mas não com palavras minhas. Vou te responder com uma pergunta. Você já ouviu falar do burro de Balaão? Teresa não entendeu. Um burro? No meio de toda a sua dor, a velha senhora estava falando de um burro da Bíblia? Mas algo no tom daquela carta, carinhoso, firme, sem pressa, fez com que ela buscasse a passagem. E quando encontrou em Números, capítulo 22, algo se mexeu dentro dela. Ali estava um animal que enxergava o que o profeta não enxergava. Ali estava uma criatura considerada inferior, incapaz, ridícula, que tinha olhos para o sobrenatural quando o grande não tinha. E aquele burro clamou, não com palavras bonitas, clamou com o corpo, com o movimento, com a recusa de continuar em frente para o perigo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. E Balaão se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Números 22, 31. A primeira etapa da tríade do forno é o clamor. E o clamor não é quando você tem as palavras certas. É quando você finalmente para de fingir que está bem. Segunda carta, 22 de março de 2003. Dona Helena, li sobre o burro e fiquei com uma sensação estranha, porque no fundo eu sou o burro, não sou? Estou carregando peso demais. Estou vendo coisas que os outros não veem, ou talvez não esteja vendo nada, e seja exatamente esse o problema. Não sei mais. Mas quero entender esse sistema que a senhora mencionou. A tríade do forno. Me conta mais. Foram Dona Helena e Teresa para o jardim da casa da velha senhora na tarde de um sábado. Teresa chegou com os olhos avermelhados de noites mal dormidas. Dona Helena recebeu-a com um copo de suco de laranja e uma cadeira de vime. E então começou a conversa que Teresa guardaria no coração pelo resto da vida. Teresa, você acha que Deus está longe de você porque não está te respondendo do jeito que você quer? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você grita com uma criança que está correndo para a rua, você está com raiva dela ou você a ama demais para deixar ela se machucar? Amo ela demais, Teresa respondeu. É exatamente assim que Deus age no sofrimento. O silêncio de Deus não é abandono. É o silêncio de um cirurgião que não fala porque está operando. E você, minha filha, está na mesa de cirurgia. A pergunta não é, onde está Deus? A pergunta é, você confia no médico mesmo sem entender o procedimento? Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Então Dona Helena explicou a primeira etapa com uma clareza que mudou tudo. O clamor não é a fraqueza que você pensa que é. É a primeira forma de fé. Porque quem não clama, não acredita que tem alguém ouvindo. E quem clama, ainda que trêmulo, ainda que sem palavras certas, já disse para o universo: eu acredito que Deus existe e que se importa comigo. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. As semanas seguintes foram marcadas por uma disciplina que Teresa jamais havia praticado: o clamor estruturado. Toda manhã, às 6 horas, ela abria o caderno que Dona Helena lhe dera e escrevia. Não orações bonitas, não versículos decorados. Ela escrevia a dor, escrevia o medo, escrevia a raiva que tinha vergonha de sentir. Deus, estou furiosa. Deus, não entendo. Deus, parece que você não está aqui. Mas estou aqui, e estou chamando. Depois ela lia um versículo, apenas um, e ficava com ele o dia todo. Não tentava resolver todos os problemas de uma vez. Não tentava entender o sistema completo. Apenas clamava e esperava. E o dia 14 de abril chegou, exatamente um mês depois da primeira carta, com algo que Teresa descreveria assim: entrada no diário, 14 de abril de 2003. Não sei explicar o que aconteceu esta manhã. Acordei às 5:30 sem alarme. Fui até a janela e o céu estava daquele azul que parece mentira. E algo, não uma voz, não uma visão, mas algo que só posso chamar de presença. Era diferente. Como se o quarto tivesse ficado menor.
como se ele tivesse chegado mais perto. Chorei por 40 minutos, sem saber ao certo por quê, mas quando parei de chorar, a dor ainda estava. A conta ainda estava atrasada. Minha filha ainda estava doente. E mesmo assim eu estava bem. Como isso é possível? Era possível porque Teresa estava aprendendo o que Charles Duhigg descreve em O Poder do Hábito, que quando você repete um comportamento com consistência, mesmo sem ver resultados imediatos, o cérebro começa a criar novos sulcos neurais, novos padrões. O clamor diário não mudava as circunstâncias de Teresa, mas estava mudando Teresa. E como Carol Dweck explica em Mindset, a diferença entre as pessoas que superam as crises e as que afundam nelas não é a ausência de dor, é a crença de que a situação pode mudar e que elas têm algum papel nessa mudança. O clamor era exatamente isso, o primeiro gesto de fé ativa no meio da dor passiva. Você acabou de ver como um mês de clamor fiel já começou a mudar Teresa por dentro, antes mesmo de mudar qualquer coisa por fora. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso, te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 3 meses depois de começar o clamor, Teresa fez uma pergunta que Dona Helena estava esperando. Carta, 18 de junho de 2003. Dona Helena, tem uma mulher no grupo de oração que conhece a Bíblia de cor. Cita versículos para tudo, mas a vida dela é um desastre. Filho sem fé, marido distante, ela mesma sempre ansiosa, sempre reclamando. Como pode? Como alguém pode saber tanto e viver tão pouco? A resposta de Dona Helena veio com uma firmeza amorosa que Teresa jamais esqueceria. Minha filha, o que essa mulher tem é conhecimento. O que ela não tem é sabedoria. E existe uma diferença abissal entre os dois. Conhecimento é ter a Bíblia na estante e saber onde cada versículo está. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Tiago escreveu exatamente sobre isso. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor dela, esse é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Tiago 1, 22, 23. Existem cristãos eternos aprendizes, Teresa. Ficam anos em cursos, retiros, estudos, grupos bíblicos e nunca aplicam. Ficam esperando entender tudo antes de obedecer. Mas fé não funciona assim. Fé é dar o passo antes de ver o chão. Você aprendeu o clamor. Agora está pronta para a segunda etapa. Ela se chama consagração. Entrada no diário. 3 de julho de 2003. Dona Helena me explicou hoje o que é consagração. Eu achei que sabia. Achei que era orar mais, ir à igreja mais vezes, ser mais religiosa. Mas não é isso. Ela disse, consagração é usar o que Deus te deu, mesmo que pareça pouco, para servir a alguém além de você mesma. É a parábola dos talentos. O servo que enterrou ficou com tudo e perdeu tudo. O servo que multiplicou, multiplicou. E o que me chocou foi quando ela disse, Teresa, você não precisa ter saúde perfeita, conta cheia ou vida resolvida para consagrar. Você precisa de intenção. Porque a todo o que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. A consagração de Teresa começou pequena. Ela começou a visitar uma vizinha mais velha que estava acamada. Uma mulher que Teresa mal conhecia, chamada Irene. Levava sopa, lia a Bíblia em voz alta, sentava por horas apenas fazendo companhia. Havia semanas em que Teresa mal tinha dinheiro para o próprio almoço, mas arrumava um jeito de levar algo para Irene. E então aconteceu o que Teresa jamais esperava. Entrada no diário,
2 de setembro de 2003. Hoje Irene me chamou e me disse que a filha dela, que mora em São Paulo, estava procurando uma funcionária para trabalhar num escritório. Perguntou se eu queria que ela me indicasse. Eu fiz tudo para segurar o choro, porque esse trabalho resolve o aluguel, resolve a escola da minha filha, resolve a próxima questão. Mas o que me deixou sem chão foi perceber: eu não estava servindo Irene para ganhar nada. E exatamente por isso, recebi tudo. Como funciona isso? Funcionava porque Deus honra quem age sem cálculo. A viúva de Sarepta deu o último punhado de farinha para Elias antes de si mesma, e a farinha nunca acabou. Teresa estava vivendo essa mesma lógica invertida do reino. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir também. Lucas 6,38. 2 anos haviam se passado desde a primeira carta. Teresa tinha emprego, a filha estava com saúde estável, o aluguel estava pago. Por fora, a vida parecia melhor. Mas Dona Helena a chamou num sábado com uma advertência suave. Teresa, 99% dos cristãos param aqui. Sabem clamar, aprenderam a consagrar e acham que chegaram. Mas ainda carregam o fardo mais pesado de todos, a ansiedade do controle. Ainda dormem mal quando alguma conta aparece. Ainda sentem o estômago apertar quando o filho chega tarde. Ainda tentam resolver o que só Deus pode resolver. E enquanto isso, vivem exaustas no meio de bênçãos. Há uma terceira etapa, e ela é a mais difícil. Chama-se cumprimento. Cumprimento? Teresa perguntou. É quando você para de lutar pelo que Deus já prometeu e começa a descansar nessa promessa. Não é passividade, é a paz que ultrapassa o entendimento. É quando sua alma para de correr em círculos e decide confiar que o cirurgião sabe o que está fazendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. O teste veio 6 meses depois. A filha de Teresa recaiu. O médico trouxe notícias que ninguém queria ouvir. E no meio da madrugada do hospital, Teresa escreveu no diário as palavras que Dona Helena guardaria por décadas. Entrada no diário. 17 de março de 2005. Estou no corredor do hospital. Minha filha está lá dentro. Já não tenho lágrimas. Mas algo estranho está acontecendo. Não estou em pânico. Não estou negando a dor. Estou sentindo tudo. E mesmo assim, há uma paz que não tem explicação racional. É como se alguém tivesse colocado um vidro entre mim e o abismo. Posso ver o abismo. Posso sentir o vento dele. Mas não estou caindo. Isso é Deus? Isso é o cumprimento? Hera? Pesquisas sobre regulação emocional mostram que a prática consistente de gratidão e oração reduz significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. O que Teresa estava experimentando não era negação da realidade, era o que a ciência e a Bíblia descrevem como o mesmo fenômeno. Uma mente treinada para confiar produz um corpo capaz de suportar o insuportável. E como Dweck documentou em Mindset, a mentalidade de crescimento, a crença de que mesmo no pior cenário algo pode ser aprendido e transformado, é exatamente o que separa as pessoas que emergem das crises das que são destruídas por elas. A filha de Teresa se recuperou. Não imediatamente, mas se recuperou. E nos anos que se seguiram, Teresa se tornou o que ela mesma jamais teria imaginado. Uma conselheira. Mulheres da igreja, vizinhas, colegas de trabalho, vinham bater à sua porta com os olhos vermelhos e os mesmos cadernos mentais cheios de perguntas sem resposta. E Teresa recebia todas com suco de laranja e cadeira de vime. Um dia uma jovem chamada Rebeca perguntou: Teresa, qual é o segredo? Você passou por tanta coisa, como você está assim? E Teresa respondeu com as mesmas palavras que Dona Helena um dia lhe disse. Não é nenhum segredo, minha filha. É um sistema. 3 etapas. Clamor, consagração e cumprimento. Você para de fingir que está bem e clama.
Você usa o que tem para servir alguém além de si mesma. E então, você para de tentar controlar o que só Deus controla. Simples assim. Difícil assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a receber. Malaquias 3:10. O que Teresa aprendeu no forno do sofrimento se aplicava a todas as áreas da vida. E ela ensinava isso com exemplos concretos. Nas finanças, clamor era admitir a dívida sem vergonha diante de Deus. Consagração era dizimar mesmo no aperto. Cumprimento era dormir em paz enquanto aguardava a provisão. No casamento, clamor era dizer a verdade sobre o que estava quebrando. Consagração era servir o outro primeiro, sem esperar receber. Cumprimento era deixar Deus fazer o que a terapia não conseguia. Na saúde, clamor era parar de correr do diagnóstico. Consagração era cuidar do corpo como templo. Cumprimento era entregar o resultado nas mãos de quem criou o corpo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. O caminho era sempre o mesmo. O forno era diferente para cada pessoa, mas o ouro que saía do outro lado tinha sempre a mesma qualidade. Agora eu preciso ser honesta com você. Não cruelmente honesta, mas honesta com amor, do jeito que Dona Helena era com Teresa. A verdade que queima é esta. A maioria das mulheres que assistem a esse vídeo não vão entrar no clamor. Não porque são más ou preguiçosas, mas porque o clamor machuca o ego. Clamar é admitir que você não consegue sozinha. E numa cultura que glorifica a mulher forte, independente, que aguenta tudo, admitir fraqueza parece derrota. Mas Jesus disse algo que contradiz completamente essa lógica moderna. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Há uma mentira que circula nos grupos de WhatsApp cristãos que diz que Deus quer que você seja feliz do seu jeito, que a graça cobre tudo sem exigir nada, que o sofrimento é sempre sinal de falta de fé. E eu preciso te dizer com amor, isso é falso. O sofrimento na Bíblia nunca é acidente, é sempre instrumento. José foi vendido pelos irmãos e se tornou governador do Egito. Davi fugiu de Saul por anos na cave e se tornou o rei segundo o coração de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões e emergiu como testemunha incontestável do poder de Deus. Ruth perdeu tudo e se tornou ancestral do próprio Messias. O forno não é punição, é preparação. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que não existe acaso nos resultados da vida. Existe causa e efeito e que quem compreende a lei e age de acordo com ela, colhe o que plantou. Ele estava falando de prosperidade financeira, mas estava descrevendo, sem saber, o princípio bíblico que Provérbios, Gálatas e Lucas ensinam há milênios. Cada um colhe o que semeia. E James Clear, em Hábitos Atômicos, documenta que pequenas ações consistentes, invisíveis no início, criam efeitos exponenciais com o tempo. O clamor diário parece insignificante nos primeiros dias. A consagração parece loucura quando você não tem nada. O cumprimento parece ingenuidade num mundo que exige controle. Mas no tempo de Deus, que não é o seu tempo, mas é sempre o tempo certo, a tríade do forno faz o que nenhuma fórmula humana consegue. Transforma quem você é. Aqui está o plano de ação. Não é complicado. É intencional. Primeiro, escolha hoje uma área da sua vida onde a dor está mais presente. Não tente resolver tudo. Uma área. Segundo, abra a Bíblia e encontre um versículo específico para essa área. Pode ser um dos que apareceram aqui, e ore com ele diariamente. Terceiro, entre no clamor com humildade total. Escreva no papel ou num diário. Diga a verdade para Deus sem verniz. Quarto, depois de 30 dias de clamor fiel,
Pergunte a Deus como você pode servir alguém nessa mesma área. Isso é consagração. Quinto, continue servindo por meses, sem calcular o retorno. Sexto, quando a bênção chegar, e ela virá, resista ao impulso de controlá-la. Entregue o resultado de volta para Deus. Isso é cumprimento. Sétimo, encontre uma Dona Helena, uma mulher mais velha, com fé provada, que possa caminhar com você. Não um grupo de WhatsApp, uma pessoa, de carne e osso, com histórias e cicatrizes. Último registro do Diário de Teresa, 8 de outubro de 2021. Hoje completei 66 anos. Minha filha está bem, casada, com 2 filhos que enchem esta casa de barulho. O jardim que plantei nos fundos está florindo de um jeito que não esperava. Rebeca me ligou esta manhã para dizer que a neta dela entrou na faculdade, a primeira da família. Ela disse que não teria chegado até aqui se eu não tivesse me sentado com ela naquele sábado chuvoso de 2009 e ensinado sobre o clamor. Não me lembro exatamente do que eu disse, mas me lembro da sensação, a de que não estava falando por conta própria, a de que havia alguém usando minha voz. Se eu tivesse que apontar um único arrependimento em toda essa jornada, seria este: não ter confiado em Deus mais cedo. Passei os primeiros 48 anos da minha vida tentando carregar o peso que Ele sempre quis carregar por mim. E só quando o peso ficou insuportável, só quando caí de joelhos e escrevi uma carta para uma velha senhora que cuidava de um gato chamado Elias, é que entendi. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. A tríade do forno não é sobre mudar suas circunstâncias. É sobre quem você se torna no processo. Pense em 2 versões de você. A versão ansiosa, que passa a madrugada calculando saídas, que controla até o incontrolável, que sorri na frente dos outros, mas chora no banheiro porque a pressão não para. E a versão que passou pelo forno, que ainda sente, ainda sofre, mas já não afunda, porque aprendeu que há um chão abaixo do chão, uma paz abaixo da paz, um Deus abaixo de tudo. Deus disse em Jeremias: parai nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. A vereda antiga é a tríade do forno. Ela existia antes de você. Ela existirá depois, e ela está disponível agora. Não quando a situação melhorar, não quando você tiver mais fé, não quando se sentir pronta. Agora, parai nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6,16. Você está procurando a fórmula mágica há 5 anos? Ou está disposta a pagar o preço da transformação real nos próximos 5? A diferença entre essas 2 versões não é sorte, não é talento, não é ter mais ou menos sofrimento. É a escolha que você faz hoje. E hoje, agora, enquanto você assiste a esse vídeo, é um dia que nunca mais vai voltar. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Se você chegou até aqui, você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria fecha o vídeo na metade. Você ficou. E isso diz algo sobre você que nenhum sofrimento consegue apagar. Você ainda acredita. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários,
Qual é a área da sua vida onde você vai aplicar a tríade do forno? O clamor, a consagração ou o cumprimento? Quero ler cada resposta. Que Deus abençoe a sua jornada. Que o forno que você está atravessando hoje seja exatamente a preparação que o amanhã vai exigir. E que quando você olhar para trás, como Teresa olhou naquele jardim florido aos 66 anos, você sorria, não apesar do sofrimento, mas por causa do que ele fez em você. Até o próximo vídeo.